Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos, uma boa noite para todas. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez entre esses amigos que a pandemia nos trouxe para mais perto, os amigos do Gresg. Agradecer, antes de mais nada, o convite, da querida Simone, sempre nos dando grandes oportunidades e hoje, não menos não menos expressiva é a oportunidade de hoje para falarmos de um tema particularmente especial, a doutrina espírita. Então, nossas palavras, nossas primeiras palavras não poderiam ser outras senão de gratidão, de satisfação, por podermos estar aqui partilhando, um pouquinho do que lemos, um pouquinho do que refletimos sobre um tema muito especial, que é sobre a morte. Então nós vamos fazer uma prece para que a gente possa acerenar os corações, acalmar as mentes, também ir dando tempo, das pessoas chegarem e quem se sentir à vontade que acompanhe com a gente. Tá certo? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Agradecer a esse mestre amado, a esse irmão mais velho, todo o amor, todo o carinho que tem para conosco. Agradecer igualmente aos nossos espíritos protetores, aos nossos benfeitores, aos nossos espíritos amigos, que velam particularmente a nossa caminhada, nos acompanham os passos e nos fortalecem a fé. Que possamos ter um pensamento de bondade para com eles, sobretudo para contigo, Jesus, cuja assistência, cujo Evangelho e cujo o amor, se nos faltassem, seríamos quais poeiras que o vento leva. Que nossa noite de estudos possa ser frutífera, a alimentar-nos ao longo da semana que se inicia e ao longo dos dias que virão. Pedimos a bênção do nosso Mestre hoje e sempre, e que assim seja. Bom, meus amigos, então, como nós havíamos introduzido, hoje nós vamos fazer um pequeno comentário, um pequeno estudo acerca do livro, do capítulo 2, melhor dizendo, perdão, do capítulo 2 do livro Céu e o Inferno. Esta que é a quarta obra básica, da doutrina espírita, sendo precedidas pelo Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra é uma obra fundamental, não só porque está no conjunto das 5 obras ditas básicas, obras ditas fundamentais, essenciais, mas porque nela Kardec se dedica a detalhar o porvir, a vida futura, o que há de existir depois da vida. E ali, nessa obra, que é dividida em 2 partes, aliás, 2 partes essenciais, partes em que teoria e prática são contempladas, porque o Kardec apresenta a teoria espírita e a comprova com as comunicações.
Então essa obra, ela presta um serviço para todo aquele que deseja se aprofundar na questão: o que o Espiritismo diz que acontece depois da vida física? O que nos espera? Kardec explica conceitos e rebate teorias. Explica noções e combate dogmas. Isso porque o Espiritismo não tem como visão o determinismo eterno de céu e inferno. O céu, dito céu para o espírita, tem uma conotação diferente, assim como o inferno. Fundamentalmente, a diferença maior é que nós espíritas não acreditamos que uma encarnação é suficiente para dizer qual é o nosso destino final. Qual é a nossa eternidade a partir de uma existência. Aliás, seria, de certa forma, complicado, porque, como São Luís vai dizer no Livro dos Espíritos, não parece estranho que um tempo finito determine o tempo infinito? Como a nos dizer que como é possível que erros cometidos em alguns anos ou décadas determinem o resto da eternidade. É como dizer assim: o que o seu filho ou a pessoa que você mais ama tem que fazer com você para você condenar ela eternamente ao fogo do inferno? O que a pessoa que você mais ama tem que fazer para você querer que ela apodreça eternamente no inferno? Essa questão nos fará pensar sobre o próprio Deus. O que um filho de Deus tem que fazer para que ele, Deus, o condene eternamente? Isso para não trazer aqui a questão de São Luís na desproporção. Um tempo finito determinando um tempo infinito. Mas não apenas a ideia de inferno não é daquela forma aceita pelos espíritas, como também a ideia do céu. Seria também muito comodismo apenas refutar o inferno. Mas essa ideia de céu, ócio, eternidade em descanso também é repelida por nós. Não com ódio, porque se tem uma coisa que Kardec nos ensina é não odiar nenhuma ideia. A gente só precisa às vezes combatê-la, mas nós não precisamos odiá-la. Aliás, é bom que não o façamos. Do contrário, seremos um pouco tendenciosos na hora de combatê-la. Mas a ideia de céu também não é. Por uma razão também simples e bastante análoga à do inferno. Suponhamos eu, Gustavo, e Madre Teresa de Calcutá. Vamos supor que já esteja encaminhando para o final da minha encarnação. Não estou dizendo que vai ser, não sabemos. Mas suponhamos aí que eu esteja já ali com os meus 80, 90 anos, encaminhando para o fim, segundo a minha programação espiritual, e digamos que eu sempre fui uma boa pessoa, uma pessoa honesta, uma pessoa que foi à igreja uma vez por semana, uma pessoa que se confessou, ou enfim, qualquer outro tipo de ritual que uma religião possa ofertar. Uma pessoa que pagou suas contas, uma pessoa que foi fiel à esposa, uma pessoa que educou bem os filhos. E aí você se pergunte, para onde eu, Gustavo, irei após o desencarne? Se você acredita que depois dessa vida há um céu e um inferno, é claro que você vai olhar para a minha vida e dizer assim: não, o Gustavo foi uma boa pessoa, ele merece o céu.
problema é que esse céu ao qual eu fui destinado é o mesmo céu que Madre Teresa também está. E aí fica um pouco complicado, porque a Madre Teresa trabalhou 300 mil vezes mais do que o Gustavo. Então parece que o preço que ela pagou para chegar no céu foi muito maior do que o preço que eu paguei. Assim é com pessoas, por exemplo, que moraram na rua por longos e longos anos, mantiveram uma vida honesta, uma vida reta, que não prejudicaram ninguém. Essas pessoas também vão para o céu. Só que elas passaram a vida inteira sofrendo. Eu não. Eu tive uma vida boa, eu tive uma vida tranquila, convivi com a minha família do jeito que eu gostava e fui para o mesmo céu. Isso parece incoerente. Mas o fato é que quando o Espiritismo tira essa visão de determinismo pós uma encarnação, ele deveria também tirar um outro sentimento, que é o sentimento de temor da morte. Por quê? Se nós já sabemos que todos vamos evoluir, se nós já sabemos que não há suplícios eternos, qual é o medo? Qual é o medo? O Kardec ele é até otimista um pouco, né? Porque ele escreve o item assim, lá no capítulo 2, desse que estamos tratando hoje, ele escreve o item assim: por que os espíritas não temem a morte? Não é uma pergunta, é uma afirmação. E aí, você tem medo da morte? É razoável que se tenha medo quando a morte é desconhecida ou conhecida a níveis de céu e inferno. Porque por mais que eu pense que eu vou para o céu, pode não ser assim. E se não for assim, é fogo para a eternidade inteira. É sentir a dor da queimadura sem se queimar. É terrível, terrível. Portanto, ao esclarecer o que vem depois, ao nos demonstrar o que vem depois, numa análise rápida, a gente poderia pensar assim: bom, se a gente já sabe o que vem, se a gente já sabe, já tem comunicações nos dizendo como é, essa história de que ninguém nunca voltou para contar é balela. Voltaram, e muitos. Só no livro Céu e Inferno tem 66 ou 67, se não me falha a memória, mensagens de espíritos dizendo como é a vida de lá. Como é a vida pós a vida, depois da vida. Então, o espírita não pode alegar desconhecimento sob pena de dizer que não crê no que tem. Se temos tantas informações, isso para não dizer outros espíritos, outras pessoas, outros autores que trouxeram mensagens para nós detalhando. André Luiz, por exemplo. André Luiz diz muito sobre a vida depois da vida física. Então, por que os espíritas não temem a morte? Kardec vai dizer sobre a certeza que o espiritismo dá com relação à vida futura. É uma certeza quase palpável, de tão concreta. Mas, sinceramente falando assim de verdade mesmo, você tem medo da morte? Se a gente fosse fazer uma enquete, eu diria que talvez aí 90% das pessoas responderiam afirmativamente. Sim, tenho medo da morte. Porque, por mais que o Espiritismo diga o que virá depois,
numa primeira análise, isso nem sempre alivia. Você sabe por quê que não alivia? Porque o Espiritismo também diz assim: você pode morrer, mas não desencarnar. Essa é uma conceituação. Isso é conceito. Que André Luiz, inclusive, deixa para nós assim uma palhinha no prefácio do Nosso Lar. Ele diz assim: cerrar os olhos da carne é operação demasiadamente fácil. Ou seja, morrer é muito fácil. Desencarnar, nem sempre. Isso porque a morte aqui nós estamos encarando como a paralisação da vida orgânica. O corpo parou. O corpo morreu. Só que o corpo morrer é diferente de eu me desligar do corpo morto. E quando eu não desligo, é doloroso. É doloroso porque muitos sentem as impressões do corpo físico no perispírito. Sentem a decomposição. Sentem tudo o que acontece com o corpo em si. Isso para dizer uma dor física que é, na verdade, uma dor psicológica. Mas para quem está sentindo a dor física. Mas há também a dor moral. A dor moral de ter, talvez, jogado fora e desperdiçado, melhor dizendo, uma grande oportunidade. Uma grande chance. Que é a encarnação. Então, muitos não só não se desligam do corpo, como ficam presos no contexto, na casa, nas coisas que tinha, enfim. Motivo para ficar preso é o que a gente mais tem. É só a gente pensar nos nossos apegos. Apego é uma coisa que prende. Tem gente que é apegada ao corpo físico. Tem gente que é apegado aos bens que possuía. Tem gente que é apegado às pessoas. Isso é motivo de prisão. Daí um grande amigo meu dizer: ninguém sofre porque ama, a gente só sofre quando se apega. A essência do sofrimento por algo ou por alguém chama-se apego. Mas isso acontece. Isso acontece. Então não é de se temer que isso aconteça comigo? Que eu fique preso e sentindo o que o meu corpo está passando mesmo depois de ele morrer? Então a gente faz uma diferenciação. Morrer é o corpo, desencarnar é a libertação do espírito. É você subir, né? Em outras palavras, em outra metáfora. É você se desapegar da vida que você tinha, para que você possa abraçar a vida que virá. Então não é de se temer que isso aconteça comigo? Sim, pode ser. Tem um outro também, um outro tipo de sofrimento justo, que é o da culpa, o do remorso. Alguém que desencarne e perceba que veio com uma programação para fazer e acontecer em milhares de circunstâncias, em milhares de contextos, em milhares de tarefas. E aí a pessoa desencarna e descobre que ela não fez nenhuma das tarefas previstas antes da encarnação. Fala, puxa, como que eu pude me equivocar tanto? Isso é uma causa de medo. Tem um medo do desencarne. Porque, e se eu não fiz o que estava cumprido? O que estava prometido, perdão? E se eu não fiz? E se eu não cumpri aquilo?
nossa, eu vou sofrer muito com a culpa. Vou sofrer muito com o remorso. Puxa, descobri, se eu chegar lá e descobrir que eu encarnei para ser assim um professor que ajudasse as pessoas e de repente eu chego lá e não só não fui professor, como me enveredei em caminhos que não é lícito comentar. E se minha prova era outra? É um motivo de temor da morte. E há ainda outro que nós gostaríamos de abordar aqui, que é também muito justo. Esse, talvez, o mais justo. Porque quando a gente fala em morte, até agora a gente só falou da nossa morte. Não é? Até agora, eu morrendo. E um familiar querido morrer. E aí? Estou preparado para isso? Estou preparado para encarar a morte de um familiar? Isso também é temor da morte. Não a minha, mas a do outro. E frequentemente a gente ouve assim: queria eu ir no lugar dele. Deixa ele vivo. E me mata. Não é? Ainda mais se for pai, mãe, no caso do filho, né, para trocar com o filho. A morte chegou para o outro. Você está preparado para lidar com isso? Talvez a gente seja tão despreparado, e isso é algo que eu falo bastante, a gente talvez esteja tão despreparado que a gente pega um familiar, conduz na rodoviária ou no aeroporto, para aquele familiar pegar um ônibus ou um avião para ir para longe de nós, e na despedida a gente chora. Não é engraçado? A pessoa não vai morrer. Ou pelo menos não se espera que ela desencarne naquela hora. Nós não vamos perder contato com aquela pessoa, mas há algo que vai deixar de acontecer que é fundamental. Nós deixaremos de ter o contato pessoal com a pessoa. Isso vai faltar, porque a pessoa vai para longe. Poderei vê-la por uma câmera, mas não poderei abraçá-la. Poderei mandar beijos de emoticon no WhatsApp, mas não poderei fazê-lo pessoalmente. Isso faz falta. A presença física faz falta. Essa mesma falta é experimentada quando alguém desencarna. Todo o resto se mantém. Poderei continuar vendo a pessoa pelas fotos. Poderei continuar me comunicando com ela pela oração, mas não poderei, de momento, abraçá-la e beijá-la como fazia antes. Não vai ter mais almoço nem janta, porque a pessoa está temporariamente ausente. Isso dói. Isso faz com que a gente tema a morte, tenha medo da morte. Não pelo desconhecimento do que virá para aquele que morreu, mas pela falta que ele fará aqui. Isso é natural, justo, justíssimo. Então, o que o Espiritismo faz nesses casos? O que o Espiritismo traz para esses casos? A certeza da imortalidade, ela vem acompanhada de uma outra certeza. A certeza da bondade e da justiça soberana de Deus. Essa certeza, ela deveria ser mais alimentada em nós. Isso porque nós espíritas divulgamos, gostamos de falar, gostamos de pensar sobre a bondade de Deus, mas a gente não consegue aplicar essa mesma bondade em nós. A gente não consegue
olhar para esse Deus misericordioso e perceber que Ele vai ter essa mesma misericórdia para comigo. Terá justiça, mas terá misericórdia igualmente. Nesse sentido, nós estamos morrendo de medo de errar. E ao mesmo tempo estamos dizendo que Deus é misericordioso. Qual a razão do medo? Ah, mas eu vou perder muito tempo. Mas você não morre. Ah, mas eu perdi uma grande oportunidade. Terão outras. Terão outras. O ponto aqui é que a gente não fique como que desleixado. A razão é essa. A razão é que a gente não se sinta assim, ah, não, então vai ter outra encarnação, vou deixar para a próxima. Tente fazer nessa. Mas se não deu, meu amigo, calma, tá tudo bem. Não deu, não deu. Busque fazer o melhor nessa encarnação. Mas se não der, calma. Não há causas perdidas na eternidade. Quando se fala de eternidade, não tem como. Não tem como você falar assim, não, esse problema não tem solução. Como assim não tem? Você tem eternidade para resolvê-lo. Claro que tem solução. Ela pode demorar bastante tempo e pode ser difícil de construir, mas ela existe. Isso é para que a gente perceba que um dos medos que nós comentamos, que é o medo do arrependimento, do remorso, de não ter cumprido com as suas obrigações, ele pode ser naturalmente e sutilmente substituído pela certeza na misericórdia. O essencial é que eu olhe para mim, e aí a importância do autoconhecimento. Santo Agostinho, ele não deu aquela resposta na 919 e 919A à toa. O autoconhecimento ele é de suma importância, inclusive aqui, no medo da morte, ou da apreensão com relação à morte. Porque quando eu me conheço, quando eu sei aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que talvez é a minha fraqueza, eu começo a trabalhar nessa encarnação por melhorar. Então, por exemplo, eu olho para mim e penso assim, puxa, a vaidade é uma fraqueza minha. Então o que eu vou fazer? Em me sentindo exposto, em me sentindo elogiado, em me sentindo visado, eu vou ficar atento. Assim, será que eu estou agindo por vaidade? Será que eu estou me deixando levar pelo poder, pela adoração das outras pessoas? E aí a gente começa a se autoestudar. Pode ser que eu caia mesmo assim. Isso não é garantia de nada. Pode ser que eu caia mesmo assim. O ponto é que eu já começo pelo menos a trabalhar. Eu já fico mais atento. Pode ser que eu caia, mas será mais difícil. E, observando os defeitos, também observo as qualidades, mas principalmente as minhas vontades. Porque a gente combina algo antes de vir, chega aqui, a gente tem vontade de fazer o que a gente combinou. Frequentemente a gente tem vontade de fazer. Mas o que acontece? A gente tem essa vontade e fala assim, não, bobagem, isso aí é só um projeto, mas não sei se vai dar certo, não. A gente abafa a vontade. Então a pessoa fala assim, será que eu fiz compromisso com algum espírito para ser pai, para ser mãe, não sei o quê? Você tem vontade de ser pai e mãe? Fala, não. Fala, então segue sua vida normal. Quando chegar a hora, se chegar a hora, vai te dar uma vontade de ser pai e mãe. Aquela vontade louca.
e que todos os seus argumentos para não ser vão parecer frágeis, vão parecer minúsculos perante a sua grande vontade de ter um filho. Você está com algum indício? Você está sentindo alguma coisa em relação a tal projeto? Fala, tô, mas vai ser muito difícil. Encara mesmo assim. Então, esse autoconhecimento ele vai nos dar a chave, não para não errar, mas para acertar mais. É olhar para si mesmo. O que eu estou com vontade de fazer? E aí eu paro e penso, se essa vontade é boa ou ela é ruim? Eu estou com vontade de largar tudo e mudar para um deserto. Essa vontade é ruim. Você não vai te conduzir a um bom lugar. Então, mais calma nessa hora. Mais calma. Reflita mais um pouco. Ora, estou com vontade de ser pai. Opa! Então começa a ter um alertazinho. Já conversa com companheira, com companheiro. Vê a possibilidade de um filho biológico, de um filho adotivo, enfim. É curioso como os filhos adotivos se parecem muito com os pais adotivos, não é? Se não fisicamente, psicologicamente, é impressionante. Como aquele filho adotivo traz a lição que o pai precisa e que a mãe precisa, e vice-versa. Então, biológico, adotivo, enfim. Mas deu aquela vontade? Se deu, então olha com mais carinho para esse projeto. Olha com mais atenção. Porque tem muita pessoa falando assim, não, eu morro de vontade de ter filho, mas nossa, filho é caro demais. Não dou conta. Aí que a gente pensa assim, ainda bem que seus pais não pensaram assim, né? Graças a Deus, porque aí você está aqui. Então, a pessoa tem aquela vontade, mas ela abafa. Então, é um alerta para que a gente possa ter mais serenidade na hora de desencarnar e pensar assim, olha, eu cumpri o que eu podia cumprir. Eu me lembro de uma pessoa muito conhecida lá em Araguari, uma cidade aqui do Triângulo Mineiro, próximo a Uberlândia, bem próximo. E quando ele desencarnou, aliás, próximo ao seu desencarne, ele disse assim, vou tranquilo, porque tudo quanto eu pude fazer, eu fiz. Ou seja, tudo que ele deu aquela vontade, ele planejou e executou. Ele não saiu executando a esmo, porque aí a gente começa muito e acaba pouco. Mas ele foi atendendo às suas intuições, enfrentando as dificuldades. Conseguiu. Então, esse é um primeiro ponto para uma das causas de temor na morte. A outra que nós comentamos é aquela pessoa que se sente apegada ainda ao corpo, às pessoas, a objetos. E aí ela experimenta sensações diversas e a gente fica com medo disso acontecer com a gente. Então, comece a desapegar hoje. Veja bem, a gente encarna, a gente só sabe o dia que nasceu. A gente não sabe que dia que vai morrer, que dia que vai desencarnar. Então, cada dia que passa não é um dia a mais. Não é um dia a mais, é um dia a menos. Então, todos os dias é menos um dia na conta de dias que você veio passar aqui. Como se você vai para um resort, tirar uma semana de férias, e cada dia que passa lá é um dia a menos. É um dia que está mais próximo, que te aproxima da hora da volta. Então a gente está sempre mais perto da volta, indo cada vez mais perto da volta. Então, o que eu estou com medo? Por que estou com medo do desencarne? Porque eu estou com medo de ficar preso ao corpo, preso às pessoas, preso às situações. Então começa a desapegar hoje. Cuidar do corpo é essencial. Cuidar só do corpo é problemático. Se o corpo me toma X horas por dia,
o espírito precisa tomar pelo menos uma porcentagem dessas horas. Seja para eu meditar, para eu orar, para eu ler, para eu tomar um passe, para eu fazer uma atividade social, para eu participar no grupo espírita. Agora não, que agora tá meio grave, né, gente? A coisa tá meio grave da pandemia. Mas ainda assim há formas. A gente pode ler, estudar, participar. Sim, continuar participando, por que não? De algum trabalho que a gente veja que seja possível, de cuidar tanto da gente quanto dos outros. Então, começa a desapegar agora. Começa a trabalhar o sentimento, porque a gente tem uma ilusão com relação aos sentimentos, que a gente acha que de um dia para o outro o sentimento vai surgir na gente. E não é assim. Com nada. Nenhum sentimento é assim. Nem o de raiva. Nem o de raiva. Você precisa trabalhar aquilo dentro de você para você continuar com raiva da pessoa. Né? Então, o sentimento é trabalhado, é construído. Então a gente começa a trabalhar. Olha, vai ter um dia que eu vou desencarnar mesmo. Vai ter um dia que tudo isso aqui vai ficar. Mas é bom, vai servir a outra pessoa. Que bom que vai acontecer isso. Até o celular, viu, gente? Até o celular, você imagina isso? Seu celular na mão de outra pessoa, a pessoa podendo ver aí suas conversas, né? Então, até o celular vai ficar. Então, começa, olha, vai ficar mesmo, tá tudo certo, tá tudo beleza, eu vou aproveitar enquanto eu estiver aqui, meu corpo vai me servir enquanto eu estiver aqui, depois acabou. Depois passa e vamos para outra. Então é uma coisa que, se a gente se sente apegado, começa a trabalhar hoje. Espera amanhã não. Começa a trabalhar hoje. Não com o sentimento de temor. Né? Não com aquele, nossa, eu vou ter que desapegar aqui, porque senão depois eu vou ficar apegado. Não. Mas tenta sublimar isso e tornar isso mais leve, porque é algo que vai te fazer bem. Desapegar. Desapegar. Deixar as coisas serem como são. Deixar as pessoas serem como são. Desapego. Continuo amando, continuo querendo bem, mas desapego. E um terceiro item que nós havíamos comentado, que nos chama a atenção, e são reflexões nossas, não são verdades absolutas, qualquer um poderá discordar. Né? Qualquer um pode discordar, qualquer um pode dizer, acho que isso não faz sentido. E aqui nós estamos construindo um pensamento. E o terceiro item, que é pensar aquele ente querido que desencarnou. Aqui é um ponto de muito cuidado. Porque a gente vê muitos espíritas querendo dar aula de processo expiatório para a pessoa que está despedindo do seu ente querido que desencarnou, na nossa visão, precocemente. A pessoa é insensível, aquele espírito é insensível à dor do outro. E aí ele acha que aquele momento é a hora de explicar. Mas, frequentemente, o momento do desencarne é um momento de sentir. Como nós havíamos dito, a gente chora até de levar a pessoa no aeroporto, na rodoviária, para ela pegar a condução que irá levá-la para longe. Quanto mais dessa grande viagem chamada morte. Como não sentir? Não é para não sentir, é para sentir sim. Chore sim. Fique de luto sim. Mas saia do luto. Saia do luto. Perceba que a mesma misericórdia que tem para conosco, tem para com todos. Não é um privilégio, é lei. Misericórdia não é para quem quer, é para todos, mesmo se não quiser. Então, é a gente pensar que aquela pessoa, ela vai fazer muita falta, mas nós vamos reencontrá-la. Mas é certeza que eu vou reencontrar? Eu falei assim, sim.
certeza. Eu só não vou saber dizer quando. É logo depois que eu desencarnar? Eu falei, não, não sei, não sei. Mas você vai reencontrá-la. Mas, antes de tudo, o que nos mantém unidos não é a presença física, é o sentimento que temos uns para com os outros. Então, temer a morte por conta de outra, temer a morte de outra pessoa, perdão, é natural, é justo, muito justo, razoável, muito justo. Mas a questão aqui não é não sentir a dor da partida do outro. É não ficar preso nela. É perceber que a vida continua. É perceber que ainda há coisas a serem vividas, experienciadas, mesmo depois da partida de ente querido. E, sobretudo, pensar que nós não estamos privados do contato. Pensar que aquela pessoa, embora a gente não saiba onde ela está, ela há de estar bem amparada. Ah, mas ela não merece um amparo. Eu falo, não merece. Merece sim. Ela pode não estar vendo um amparo naquela hora. Ah, mas ela vai sofrer. Eu falo assim, sim, mas o sofrimento é reparador. Faz bem sofrer. Em determinadas situações faz bem, é necessário, sobretudo necessário. Então, é fortalecer em nós a certeza de que Deus não vai permitir que aquela pessoa passe por provas que ela não precise passar. E espera. Aprenda a esperar. Esses são 3 tipos de medo da morte que a gente enxerga que há formas de contornar. Mas há outro que não tem forma de contornar e é muito bom que não tenha. É o medo natural da morte. O medo natural ele é importante. Ele é importante porque se você não tiver nenhum medo da desencarnação, você suicida no primeiro problema que você tiver. É fundamental que a gente tema a morte. Fala, puxa, mas eu já conheço tanto. Fala, conhece nessa encarnação. Tem 300 encarnações para trás que você não sabia. O que isso alimentou dentro do seu psiquismo? O que isso alimentou dentro de você? Você é um só. Várias personalidades, mas um só espírito. Então, ao longo de dezenas e dezenas de séculos, você pensava que a morte era o fim? Você está achando o quê? Que é uma encarnação, 2 encarnações como espírita? Que você vai mudar isso? Não. Tem algo dentro de nós dizendo: tema a morte. É o instinto de conservação. Graças a Deus que nós nós o temos, porque esse instinto ele te faz ficar, ele te faz continuar lutando. Ele te faz sair da zona de conforto. Então a gente não é? A gente tem que perceber que esse medo é natural. Quando é que ele começa a ficar ruim? Quando ele me paralisa. E aí eu deixo de fazer coisas porque estou com medo da morte. Aí é o momento da gente tentar aliviar a pressão para dominar esse medo. Porque não é útil, não é bom que a gente seja dominado pelo instinto de conservação. A pessoa dominada pelo instinto de conservação, ela ou cai numa reclusão total, ou quase total, ou ela cai num egoísmo exacerbado, um egoísmo louco. Então a gente precisa olhar para a morte com mais naturalidade, mas perceber que a morte é um processo que precisa me encontrar. Me cabe fazer o que
posso para ficar vivo. Mas se não for possível, me cabe resignar e aceitar o desencarne. É preciso que eu cuide do meu corpo para ficar vivo. Mas se o meu corpo não consegue mais, é bom que eu permita a partida. É bom que a gente lute para que os nossos entes queridos permaneçam aqui. Mas se isso for representar o pior para eles, então é bom. É bom para eles e para nós que aconteça essa partida. O medo da morte, ele é alimentado por várias questões, não apenas por essas que nós trouxemos aqui. Essas são algumas. Talvez o que nós identificamos como mais comum. Mas em tudo há de prevalecer a verdade espiritual. Em tudo nós precisamos alimentar a ideia da imortalidade. Em tudo nós precisamos ter a convicção de que, se sofrerei em algum tempo, por algum tempo, serei infinitamente mais feliz depois desse período de sofrimento. Para que a gente encare a morte com mais naturalidade e fazer com que trabalhar, né, para que esse sentimento cresça em nós e seja alimentado. E isso é todos os dias. Então, todos os dias nós repetimos para nós mesmos: você não morre. Todos os dias. Em algum momento isso há de nos surpreender. Você não morre. Nunca mais. Seu corpo, eu não sei. Né? O seu corpo vai partir. Seu corpo vai voltar para onde veio. Mas você seguirá. Você e todos os outros. Então, se o medo da morte é porque eu não sei se eu me reconciliei com todas as pessoas que eu precisava me reconciliar, busque fazê-lo. Se o medo da morte é pelo desconhecimento, procure conhecer. Não importa o porquê que eu tenho medo da morte. O que importa é o que eu vou fazer com esse medo. Se eu parar aí, pode ser problemático. Mas se eu buscar as ferramentas de que já temos, as ferramentas de que já nos servimos, bom, então é lícito que a gente as use para diminuir essa tensão, essa apreensão. Que a gente prossiga então, firmes, certos, convictos de que a morte não é um fim, mas uma etapa. Que a morte não encerra nada. Nós continuamos a ser o que éramos, assim como os outros, igualmente. Se tememos a morte, é porque tememos também a vida. Se não gostamos da morte, é porque talvez estejamos sobremaneira apegados à vida. Então, observemos os nossos pensamentos, os nossos gostos, as nossas vontades e os nossos desejos. Eles determinarão para onde iremos e o que nos acontecerá depois. E se o resultado não for bom, que ótimo, você descobriu antes da hora. Trabalhe, portanto. Conhecimento não nos falta, mensagens não nos faltam. É preciso unicamente querer mudar. Agradeço muito ao carinho de todos, agradeço ao convite mais uma vez. Que Jesus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.